Tudo que tem vida no universo físico passa por um ciclo, né? Um ciclo de vida, ou de vida e morte, ou renovação. E assim é com o universo físico, com as galáxias, com os planetas. E nesses ciclos dos planetas, a gente sabe, né, que existem vários tipos de ciclos. Por exemplo, o ciclo de um sistema solar que impacta todos os planetas, e aqueles ciclos que a gente chama de eras astrológicas, né? Ou seja, quando uma determinada constelação exerce um tipo de influência maior, né, naquele planeta. E aí a gente vai observar, por causa dessa influência aí, energética, a gente vai perceber uma série de mudanças no planeta, tanto mudanças físicas quanto mudanças na característica da personalidade das pessoas, ou seja, a gente vai ver mudanças políticas, mudanças ideológicas, mudança de hábitos realmente da população. Então a gente vai ver aquela constelação refletida na população, né, no consciente coletivo. Se a gente for ver, por exemplo, a Era de Câncer, que começou mais ou menos há 8.600 anos antes de Cristo, né, e durou mais ou menos 2.150 anos, assim como a maioria das eras planetárias dura aqui na Terra, a gente vai ver que aquela Era de Câncer, ela foi uma era onde o mundo já passava por uma mudança ali geológica, né? Já tinha acabado a Era do Gelo, então com aquelas novas terras e tudo mais, a gente pôde observar no ponto de vista antropológico que as famílias começaram a ficar muito mais designadas como família, né? Não era mais a tribo ou o grupo de pessoas, né? A gente já viu grupos mais familiares mesmo, né? Então, talvez um casal e alguns filhos ou aqueles parentes mais próximos, e a gente via que essas famílias também começaram a construir casas muito mais do que antes, que era alguma coisa mais dividida, né, pela comunidade ou pela tribo, ou eles não tinham casa fixa. Então, quer dizer, na constelação, na Era de Câncer, a gente viu essa influência de Câncer, né? Então, estudando aí o que aconteceu mais ou menos há 10 mil anos atrás, entre 10 mil e 8 mil anos atrás, a gente vê a característica de Câncer mais prominente do que a característica de qualquer outra constelação. Depois dessa Era de Câncer, a gente teve a Era de Gêmeos. E a Era de Gêmeos, que também durou cerca de 2.150 anos, ela foi uma era marcada pela comunicação. Ou seja, a língua se desenvolveu muito em várias partes do mundo, e também a escrita, né? Então, a escrita se tornou complexa, né? Aquela escrita realmente que passava grandes mensagens, não só simbolismo, mas mensagens, né? Então, isso teve muito, essa troca ali daqueles povos ali primeiros. Então, os sumérios, né, principalmente, começaram ali naquela região, naquele momento, e a comunicação foi o que fez eles serem diferentes. Depois dessa Era de Gêmeos, a gente tem a Era de Touro, e a Era de Touro, ela foi marcada pela fixação da casa, fixação do lar, e principalmente pela agricultura. A agricultura, ela ficou tão complexa, né? Ela ficou tão, ela se desenvolveu tanto que ela produziu uma coisa chamada dinheiro, né? Escambo, ou seja, troca daqueles bens, e também o dinheiro, né? A coisa monetária, né? Então foi nessa época realmente que o dinheiro virou algo, né? A ir atrás. Então a gente teve aí o ganho, né? Tanto do dinheiro e do acúmulo de coisas, como das casas também, as construções das casas, dos lugares, dos palácios, né? A gente teve isso muito em várias partes do mundo. É claro que eu estou focando aqui nas áreas onde havia civilização, e não só onde havia humanos, porque um lugar com humanos é uma coisa, uma civilização é outra. A civilização, ela é uma estrutura onde há uma língua, há uma cultura, há um modelo a ser seguido, né? É um tipo de comunidade que é mais complexa do que simplesmente humanos, tá? Em algum lugar. Então dá para perceber que a gente está falando aqui que cada era dessa, a gente vê uma expressão muito forte de cada signo desse, né? Por exemplo, Touro aí é bem fixo, e Gêmeos é comunicativo, e Câncer é aquela coisa da família, da casa. Depois dessa Era de Touro, a gente tem a Era de Áries. E a Era de Áries foi uma era muito marcada pelas invasões, pelos impérios, né? Aqueles impérios bem antigos, de Roma, por exemplo, Gengis Khan, aquela coisa toda, né? E é claro que alguns desses impérios, eles se estenderam um pouco antes ou depois da era, mas a gente vê marcado em várias partes do mundo onde tinha a civilização,
que houve muito dessa coisa de invadir o outro lugar. Foi ali que começou realmente a questão dos soldados, né? Daqueles soldados que enfrentavam uma outra região, que destruíam um outro lugar. Foi nessa época realmente, dessa era de Ares aí também, que não só as nações se tornaram bélicas, como também houve aí uma direção para esse modelo, né, de governo, vamos dizer assim, de manipular ali através da força física, o individualismo, né? É um império, é um imperador, é uma coisa individual também, né, que ficou muito marcada nessa época. Na Era de Peixes, que veio depois da Era de Ares, né, a Era de Peixes ela começou mais ou menos ali com o nascimento de Jesus, ou seja, a gente está falando de cerca de 2000 anos atrás, e a gente ainda está na Era de Peixes. E a Era de Peixes ela é marcada pela exploração, tá? Exploração no sentido ruim, né? A exploração das massas e da confusão mental, né? Do escapismo. A gente vê aí que a religião ela cresceu muito nessa era, mais que em todas as eras, né? Então é a religião de manipulação, a religião de massas, né? O medo, né? Que as religiões colocavam, não só o medo no sentido de punição, mas aquele dogma, né? E a gente também teve muitas outras coisas relacionadas à exploração. A gente ainda está tendo que foi a escravidão, né, principalmente. Inclusive a gente vê que essa maior escravidão aí dos africanos nas Américas, principalmente, se deu através aí dos mares, né? Mais uma conotação aí de peixes. E aí a gente também vê uma coisa muito grande. Esse escapismo de peixes está muito marcado até hoje, né? Então a gente está falando aqui não só de drogas, mas a gente também está falando de teatro, de literatura, de arte, que é uma coisa boa de peixes. Então a gente tem coisas boas e ruins. Mas como eu falei, a gente está aqui na Era de Peixes, né? E essa era, como ela se dá muito em relação à exploração das massas, a gente tem a exploração tanto dos humanos quanto a exploração dos animais. E foi nesta era aqui de peixes que começou essa coisa do assassinato em massa, né? Ou seja, das casas realmente de abate, né? Daquela pecuária extensiva, ou seja, muitos milhares de animais são mortos de uma vez só, em um dia só, para vender, né? Então, é aquilo. O peixes, o signo de peixes, na astrologia, né, diz que peixes, no lado negativo, tem muito a ver com isso. Presídios, lugares que são separados, que são ocultos, né, porque ninguém pode ver, tem todo esse sofrimento, né, através da dor, da manipulação aí. Então, a gente vê que a gente vem passando por isso. E quando eu digo a gente, eu digo o planeta. O planeta não é só feito para os humanos. Nós estamos aqui, claro, mas os animais também estão aqui para evoluir, assim como a natureza, enfim, né? Então, quando eu digo nós, eu digo como um planeta inteiro, ele está sob essa influência de peixes. Por falar em assassinato em massa, eu vou dizer aqui uma coisa que é chocante. 194 milhões de frangos são mortos diariamente. 194 milhões de frangos diariamente. Não estou contando nem os outros animais. E cerca de 4 milhões de porcos são mortos também todos os dias. Ou seja, eu não estou nem contando aqui os bois, os outros tipos de aves, os animais aquáticos, né, todos os peixes. Então vocês vejam que são mais de 250 milhões de animais que são mortos todos os dias para a indústria da carne. Então, é claro que isso mantém esse planeta aqui como um planeta de provas e expiações. A gente sabe que o planeta está evoluindo para um planeta de regeneração. Isso acontece com todos os planetas. Em um momento, eles vão se tornar planetas de regeneração. Só que aí, o que acontece é o seguinte, a gente está fazendo com que esta mudança seja difícil. A gente está fazendo com que essa mudança demore, porque nós humanos, estamos mantendo esse planeta como ele é. Entendeu? Porque a gente está fortalecendo esse lado negativo, né? A gente está favorecendo esse assassinato em massa, a gente está favorecendo essa exploração do próximo. Então, é chocante que isso aconteça e, ao mesmo tempo, a gente está aqui querendo um planeta super feliz, a gente está querendo um planeta alegre, a gente está querendo um planeta de regeneração, né? E tem meditações e orações, né, em conjunto, emanando energias para o planeta, e ao mesmo tempo a gente está lá talvez financiando, né, aquele que é o
o maior motivo pelo qual esse planeta se mantém em zonas tão densas energéticas, né? Que a gente está fazendo aí com que 250 milhões de animais sejam assassinados por dia. Eles não morrem, eles são assassinados. No caso, não é que eles morram, sabe? Não é que esses animais estejam se suicidando, eles estão sendo assassinados por alguém. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Agora, uma coisa que eu vou dizer sobre a Era de Aquário, que é a era que a gente vai entrar, e embora a gente ainda vá entrar oficialmente na Era de Aquário, a Era de Aquário, todas as eras, elas são como as estações do ano. Então, ela não simplesmente muda assim, né? Chegou o ano e aí ela muda. Não, é claro que você já vem sentindo aquelas vibrações da transição ali um pouco antes e continua sentindo ainda os efeitos da estação antiga, mesmo quando está na próxima. Então, é claro que embora a gente esteja na era de peixes, a gente já está sentindo algo aqui da era de Aquário. E quando a gente chegar em Aquário, mais ou menos em 2150, mais ou menos, tá? Oficialmente em Aquário, a gente ainda vai estar sentindo alguns resquícios de peixes. Agora, é importante que a gente saiba de uma coisa. Embora Aquário, né, nessa região aí de 2150, é claro que a nossa população aqui já vai estar muito melhor, muito mais feliz, o mundo vai estar muito mais desenvolvido moralmente, né? Aí a gente vai estar em Aquário. Né? E aí sim, a gente vai ver que Aquário é bem diferente de peixes, né? O oposto, né? Não o oposto, mas assim, Aquário ele vai contra tudo que é arcaico, tudo que é dogmático, tudo que não beneficia aí todos de maneira igual, né? Então Aquário ele é muito assim. Então aí você tem um mundo, né? Que vai ser um pouco mais igualitário e essa paridade, né, de direitos, né, vai se dar tanto para as pessoas quanto para os animais. Então, já lá na era de Aquário, tá, a gente vai perceber que não vai haver realmente mais matadouros, porque isso vai ser considerado uma coisa muito arcaica. E o mundo todo vai estar pensando da mesma forma, tá? Então, e outra, não é só a questão tipo de Aquário não querer o que seja antigo, arcaico. É Aquário querer que todos estejam por igual. É aquela disseminação de tudo para todos, né? De uma forma muito benéfica, muito inteligente, muito moderna. Agora, não é que Aquário seja superior a Peixes ou superior às outras constelações. O que vai ditar como aquela constelação vai ser expressa é o tipo de pessoas que estão naquele lugar. Então, por exemplo, nesse momento nós estamos na era de Peixes e nós somos ainda seres umbralinos, né? Então, se nós somos seres, vamos dizer, não tão bons, a gente vai experimentar os traços de peixes que não são tão bons, ou seja, escapismo, a exploração, a degradação no sentido de medo, a escravização, assassinatos em massa, fuga, né? E se a gente estivesse aqui já como seres evoluídos, né, felizes, bons, a gente estaria experimentando os aspectos bons, positivos de peixes, ou seja, a gente estaria experimentando criatividade, a compaixão. Peixes é muito criativo, é muito caridoso, é muito bom, é sentimental. Então, a gente estaria experimentando isso, né? Essa benevolência, né? Essa criatividade, um mundo muito melhor em todos os sentidos. Assim como, por exemplo, em outra era, a gente estaria percebendo e absorvendo aqueles fragmentos bons da constelação. Mas até agora a gente só tem experimentado, através de todas essas eras que eu falei, a gente só tem experimentado os lados ruins, principalmente, porque nós temos sido... não, eu não diria ruins, mas ainda primitivos, né? Então, já ali na era de Aquário, a gente tem sorte que já está rolando aí essa transição. Então, assim que a gente chegar em Aquário, a gente já vai estar
melhorzinho, né? Em termos de nossos sentimentos, nosso comportamento, nossos hábitos, né? Nosso tratamento com a natureza, com as outras pessoas. Então a gente só vai absorver as coisas boas de Aquário. Do contrário, a gente absorveria as coisas ruins de Aquário também, né? Então a gente estaria bem maquiavélico também às vezes, né? Ou a gente estaria muito frio, né? Porque Aquário tem muito disso. Então a gente não vai experimentar os lados ruins de Aquário. A gente vai experimentar os lados bons apenas, porque nós, sendo seres melhores, vamos experimentar os lados bons. Agora, lembra que eu falei que a gente sente já as vibrações de uma era, mesmo quando a gente ainda está na outra, porque a transição ela é gradual? Então, para a gente agora apressar essa mudança de peixes para Aquário, ou seja, de uma coisa de imposição pelo medo, ou imposição das massas, ou confusão, falta de informação, controle, depressão, né, ansiedade, aquilo típico do lado negativo de peixes, e para a gente já entrar naquele lado positivo de Aquário, a gente tem que mudar os nossos hábitos. Mudar os nossos hábitos com as pessoas, a gente tem que parar de revanche, tá? Principalmente, a gente tem que parar de revanche, parar com a vingança. Quando alguém te fizer algum mal, ou quando você achar que fizeram algum mal, você tem que perdoar. Você tem que deixar pra lá, porque a pessoa um dia vai se arrepender. A pessoa um dia vai se tocar e ela vai se arrepender daquilo que ela te fez. Assim como hoje você se arrepende de coisas que você fez contra outras pessoas e que você jamais faria de novo. Então é perdoar as pessoas. Perdoe as pessoas na internet que às vezes colocaram um comentário que você não gostou, né? Ou uma ideia diferente da sua. Perdoe essas pessoas, não no sentido soberbo, mas perdoe. Perdoe os seus familiares, perdoe todo mundo. Outra coisa, não faça mal à natureza. Cortar uma árvore é uma coisa muito ruim. Cortar uma árvore, você está impedindo que outras pessoas beneficiem-se daquela árvore e outros animais se beneficiem da árvore e você está prejudicando uma série de coisas no planeta, até mesmo a vida de elementais, né? Ou seja, a experiência dos elementais que fazem daquela árvore ali a morada. E é claro, a gente está falando também da exploração animal. Então, não é questão de dogma ou de ter que fazer ou não, mas a gente sabe que a exploração animal, tudo que cause a morte dos animais, tudo que cause aí essa exploração, a matança de animais, não é bom, nem para o planeta, nem para o nosso karma, nem para as nossas emoções, nem para os nossos pensamentos. Porque essa coisa da exploração animal, ela gera muito uma culpa inconsciente, né? Por mais que você não veja aqueles vídeos, né, aqueles vídeos dos matadouros, e você coma carne e não quer saber, não, tá tranquilo, ainda tem aquela coisa inconsciente que te diz, talvez você poderia fazer melhor. Então a pessoa acaba se auto-sabotando sem saber que aquele ali é um dos motivos. Então, assim como você vê por aí vários vídeos, várias pessoas falando que é melhor que você beba menos álcool, é melhor que você fume menos cigarros, é melhor que você deixe de fazer tais coisas ruins, aqui estou eu também falando que a carne faz parte dessas coisas, infelizmente ruins, desculpa, mas não é algo que eu julguei, não é algo que eu coloquei lá no livro da vida que, olha, comer carne é errado. Comer carne é errado porque alguém é morto. Alguém que não queria morrer, que tem sentimentos, que está numa escala evolutiva, não queria morrer e foi morto. Foi assassinado. Então, é por isso que é errado. Então, assim como tem um bando de gente falando aí sobre cigarro é ruim, e cigarro são energias ruins que o corpo tem que depurar quando você morre, e aquela energia purga, e que não sei o que, a mesma coisa é com a carne, tá? Agora, a informação tá aí. Se não quiser pegar a informação, se acha dogmático, se acha que é ativismo, tudo bem, tá? Agora, tudo que eu tô falando aqui, as mesmas coisas que eu falei, estão nos livros, aí em vários livros de, por exemplo, Chico Xavier, falado por Emmanuel, falado por André Luiz, Ramatiz, enfim, tá? E aquelas
aquela informação sobre quantos animais são mortos por dia, eu vou colocar também aqui, sobre quantos animais morrem por dia, eu vou colocar a fonte oficial aqui embaixo, tá? Esses livros vou botar aqui embaixo também na descrição, tá? Então, quer dizer, a informação tá aí. E a mensagem final é essa, né? Se a gente quer estar num mundo de regeneração, a gente tem que fazer esse mundo de regeneração e não esperar o próximo fazer. Não tem como entrar no mundo de regeneração, não tem como esperar um mundo de paz maravilhoso com 250 milhões de animais terrestres sendo assassinados por dia. Então a gente tem que fazer a nossa parte e a gente tem que fazer as nossas escolhas, tá? Então essas escolhas estão aí. Esse mundo aí vai mudar, mas ele vai mudar porque nós vamos mudar. E não porque simplesmente uma massa aí de espíritos vai simplesmente sair do planeta, como se nós não fôssemos juntos, né? E aí, sabe, nós vamos ficar aqui no planeta. Não é assim. Mais uma vez, as eras planetárias, elas vão dar o tom do planeta, mas elas não vão mudar completamente. Quem muda o planeta somos nós.